Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de formação discente e profissional para o enfrentamento do HIV/AIDS. Nesse terceiro módulo, nessa aula de hoje, nós vamos estar vendo a AIDS e outros aspectos clínicos relacionados a esta doença infecciosa provocada pelo vírus do HIV, tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de ler com vocês, de já apresentar um relato de caso, certo? Que tem tudo a ver com o tema dessa nossa aula, desse nosso módulo, para que a gente possa, ao longo do desenvolver desta aula, a gente possa ir identificando, né, algumas das queixas que são aqui relatadas no caso desse paciente, tá bom? Então, nós temos um homem de 27 anos que queixou-se de disúria, ou seja, dificuldade para urinar, febre, calafrios, suores noturnos, tá? Fraqueza, dispneia, ou seja, dificuldade para respirar, tosse com escarro branco, anorexia e também perda de peso de 7 quilos, certo? Nos últimos 7 anos, esse nosso paciente ele vinha recebendo até 4 infusões mensais, certo? Ou seja, cada mês ele poderia até receber 4 infusões de concentrado de fator 8 para corrigir a sua hemofilia. Então, para quem não está ambientado, esse fator 8 é um dos fatores da coagulação, né? Que sem eles, esses pacientes têm dificuldade de promover o estancamento de sangue, né? E eles são mais vulneráveis, suscetíveis a desenvolver hemorragias, né? Bem comum em alguns pacientes que têm hemofilia, uma doença genética que afeta a produção desse fator da coagulação, o fator 8. Então, as pessoas que nascem com essa deficiência genética, ou seja, os hemofílicos, eles recorrentemente precisam fazer, né, infusões ou receber concentrados sanguíneos para suprir essa carência ou essa necessidade pelo fator 8, tá bom? Então, é o caso desse nosso paciente. E ele recebia essas infusões mensais, até 4 mensais, desse fator da coagulação, e não esteve exposto a nenhum outro fator de risco para a infecção pelo vírus do HIV, certo? Em agosto, né, desse mesmo ano, a partir de onde se começa a relatar este caso, infiltrados pulmonares eram visíveis pela radiografia de tórax e em setembro desse mesmo ano, testes sanguíneos foram realizados com os seguintes resultados, tá? Então ele já começou a apresentar aí alguns desconfortos, né? Procurou o hospital e ao exame de radiografia já observou-se aí alguns infiltrados, algumas manchas, por assim dizer, entre aspas, presentes no seu pulmão. Então, ao fazer o exame de sangue, se observou que hemoglobina na faixa de 10, quase 11 gramas por decilitro. Isso aqui é um indicativo de anemia, mas que para se afirmar precisa observar outros parâmetros, tá certo? Leucócitos de 4.200, dentre os quais 50% desses leucócitos eram de células polimorfas nucleares, que são de alguns leucócitos específicos, tá? 2% desses leucócitos na forma de bastão, mostrando células imaturas ainda presentes já na circulação sistêmica, 36% de linfócitos e 12% de monócitos. Então, nessa situação, nessa conjuntura, esse leucograma, o resultado, né, dessa avaliação dos leucócitos está normal, certo? Então, aparentemente, tudo ok, não condiz com nenhuma infecção aguda ou crônica, enfim. É um leucograma que pode-se dizer que está em estado de normalidade, certo? O que parece ser bem contraditório com a situação clínica desse paciente. Estavam presentes anticorpos anti-IgG, né, contra citomegalovírus e contra o vírus Epstein-Barr e também contra o Toxoplasma gondii, né? Ou seja, nesses exames que foram feitos, se detectou a presença de anticorpos que vão reagir contra o citomegalovírus, que é um vírus que pode causar algumas doenças, principalmente em pacientes que são imunodeprimidos, e também anticorpos que respondem ao vírus do Epstein-Barr, que é muito parecido em relação ao citomegalovírus, que ele basicamente só afeta pacientes imunossuprimidos, e também anticorpos que reagiram contra o Toxoplasma gondii, um parasito, certo, que pode inclusive desenvolver afetações, digamos assim, do sistema nervoso central. Então, o que é que isso quer dizer? Ao se encontrar anticorpos da classe IgG nesse paciente, no soro desse paciente, isso significa que esse paciente ele já esteve exposto ao citomegalovírus, ao Epstein-Barr e também ao Toxoplasma gondii, ou seja, em algum momento da sua vida ele já se infectou por esses 3 micro-organismos, tá? Em condições normais, né, de pacientes saudáveis,
competente imunologicamente falando, a infecção pelo citomegalovírus e pelo Epstein-Barr não iria causar assim tantos problemas. Já o Toxoplasma gondii, se não for devidamente tratado, mesmo em pacientes que são imunologicamente bem, né, ou que respondem bem às infecções, eles ainda poderiam ter algum tipo de dificuldades ou de sintomas e de sinais clínicos pela infecção pelo toxoplasma, tá certo? Então, é um paciente que já esteve exposto a esses 3 tipos de micro-organismos. Além desses, também foram encontrados, né, antígenos de superfície para o vírus da hepatite B, é um exame específico que vai procurar pelo vírus da hepatite B no paciente, e também antígeno do núcleo do vírus da hepatite C. Então, além do citomegalovírus, do Epstein-Barr e do Toxoplasma gondii, esse paciente também já teve hepatite B e, o pior de todos os cenários, é portador do vírus da hepatite C também, né? Já que é uma infecção crônica que não tem cura, diferentemente da hepatite B. A hepatite C não tem cura, é uma doença crônica e que está presente aí nesse paciente, ou estará presente na vida desse paciente por toda a vida. Então, esse é o quadro sorológico desse paciente, né, para o que foi investigado. Continuando, os episódios de Candida albicans, que é um fungo bastante comum na nossa microbiota. Na verdade, a Candida albicans ela faz parte da nossa microbiota, da nossa flora, entre aspas, né? Tanto intestinal como vaginal, no caso das mulheres, como também na nossa microbiota oral, tá? Então, a Candida albicans está lá presente em pequenas quantidades, o nosso sistema imunológico consegue lidar bem com a presença desse fungo sem ela causar grandes problemas, né? No entanto, em pacientes que são imunodeficientes, elas podem causar algum tipo de infecção mais grave, né? E acometer aí esses órgãos onde elas estão infectando, ou essas regiões mucosas. Então, esse paciente ele teve episódios de candidíase, né, pela Candida albicans, e foi tratado com cetoconazol, que é uma droga antifúngica, né, para a qual se administra em casos de candidíase. Então, ele já apresentava candidíase também. Em maio do ano seguinte, observou-se, no caso, o desenvolvimento de esplenomegalia, ou seja, o aumento do tamanho do baço desse paciente, e também linfadenopatia, ou seja, o aumento dos linfonodos desse paciente, tá? Isso fez com que esse paciente, né, fosse ao hospital, levou ele à admissão ao hospital, e na ocasião observou-se uma contagem de leucócitos de 2.100 leucócitos, tá? E de linfócitos de apenas 11%. Então, diferentemente do quadro anterior, quando a gente observou uma quantidade de leucócitos de 4.200, agora esse paciente ele já está com uma queda na quantidade de leucócitos e também na quantidade de linfócitos principalmente, certo? Então, prosseguiu-se a investigação. Nesse mesmo período em que foi feito esses exames, o Mycobacterium avio intracellular foi detectado na medula óssea desse paciente, nos linfonodos e também em granulomas, que são regiões de inflamação crônica, principalmente em pulmão. E a contagem total de linfócitos era de 448 células por microlitros de sangue, que quando comparado a uma situação normal, que está muito abaixo, né? Já que a contagem normal seria algo em torno de 1.000 ou acima de 1.000 até 2.600, por aí. Então, já percebe-se uma contagem, né? Uma queda considerável de linfócitos quando a gente observa os valores normais, tá certo? Em julho desse mesmo ano, a contagem total de linfócitos caiu de 448 para 220 células por microlitros de sangue, com uma relação de CD4 para CD8 de 1 para 4. O que é que isso quer dizer? Para cada célula CD4, linfócito CD4 que há nesse paciente, eu tenho 4 CD8, sendo que a relação normal é exatamente o oposto. É que eu tenha 2 linfócitos TCD4 para cada um linfócito CD8, certo? Então, em condições normais, eu preciso ter mais linfócitos TCD4, já que a gente viu na aula passada que é uma célula, é um linfócito que está ali coordenando as respostas imunológicas em pacientes saudáveis, tá? E a quantidade de linfócitos TCD8 ela tem que ser menor do que a quantidade de CD4. Então, obedecendo-se essa relação de 2 linfócitos TCD4 para cada um de CD8.
Sendo que em pacientes que estão infectados pelo vírus do HIV, essa relação ela é invertida. Então, no caso desse paciente, ele tinha um CD4 para cada 4 CD8. Isso é uma forma de compensação, né, pela destruição dos linfócitos TCD4. As respostas imunológicas elas tentam compensar essa perda com o aumento da quantidade de CD8. E vale lembrar também que é o linfócito TCD8 quem vai matar as células CD4, né, que estão infectadas pelo vírus do HIV, já que o seu papel é justamente esse, é eliminar células que estão infectadas por vírus principalmente. Tá? Então, nós temos aqui CD4 eliminando, ou melhor, CD8 eliminando linfócitos T, CD4, por isso que essa relação ela também ela se inverte, tá bom? Então, observou-se esse quadro, né, uma queda vertiginosa na quantidade de leucócitos, ou melhor, de linfócitos, e o paciente continuou a deteriorar e morreu no fim de setembro, tá? Lembrando que esses exames aqui foram observados em julho e no fim de setembro o paciente veio a óbito. Então, aqui nós temos um caso clássico de infecção pelo vírus do HIV, que evoluiu para a AIDS, né? E o paciente, infelizmente, veio a óbito, muito porque não realizou o tratamento adequadamente, sequer foi diagnosticado para a presença do vírus do HIV e acabou morrendo em consequência da AIDS, tá bom, pessoal? Então, vamos guardar aqui esse caso, esse relato de caso, para que a gente possa ir identificando alguns dos porquês, né, em relação a todo esse relato, conforme a gente vai passeando por esta aula, tá bom, pessoal? Então, vamos relembrar aqui algumas coisinhas que a gente falou na aula passada, né, quando a gente falou de resposta imunológica frente à infecção pelo vírus do HIV, onde na ocasião a gente falou que nós temos o nosso sistema de defesa imunológico bastante eficaz, bastante competente para eliminar, né, ou nos ajudar na eliminação de vários micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e assim por diante. E destacamos principalmente, dentre todos os tipos de leucócitos ou de células de defesa, nós destacamos principalmente os linfócitos T, né, que são justamente essas células que são parasitadas, que são infectadas pelo vírus do HIV. Destacamos também a presença ou a importância das células dendríticas, dos macrófagos, que são células bastante semelhantes em termos de função e até de morfologia em alguns momentos, tá? E também do monócito, que seria uma forma indiferenciada, digamos assim, dos macrófagos, ok, pessoal? Falamos, né, ainda sobre a importância do linfócito T, principalmente o CD4, também do CD8, no combate, ou principalmente no caso do CD4, orquestrando as respostas imunológicas, e por aí vai. E falamos também sobre alguns aspectos do processo ou da infecção e a evolução do ponto de vista imunológico, de resposta imunológica, frente a esse processo infeccioso. Então, após o processo de infecção, nós temos aí o contágio de células dendríticas, de macrófagos e de linfócitos T e CD4, todas essas células expressando o receptor de quimiocina CCR5, tá? Então, a partir de então, nós temos a infecção do vírus do HIV, ou melhor, a infecção dessas células pelo vírus do HIV, e em um dado momento, essas células infectadas inicialmente saem do seu local de infecção, ali da região mucosa onde houve a infecção, e elas se encaminham, né, em direção aos linfonodos. E lá nos linfonodos a gente viu que esse vírus do HIV ele é apresentado para várias outras células, CD4 ou outras células expressando o receptor de quimiocina CCR5, e lá o processo de difusão da infecção ela acontece numa escala muito maior. E o restante da resposta imunológica a gente falou bem na aula passada, então qualquer dúvida vocês voltem lá para dar uma olhada, tá certo? Então, a partir desse momento em que nós temos a infecção generalizada de outros linfócitos TCD4 lá no linfonodo ou nos linfonodos, a gente tem a instauração do que a gente chama de síndrome aguda frente ao HIV, ou ainda síndrome retroviral aguda, tá certo? E é justamente nesse período onde nós temos uma viremia bastante elevada, ou seja, o vírus está se replicando intensivamente lá nos linfonodos, no interior, principalmente de células TCD4, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome retroviral aguda, né? Ou seja, que é aquela fase que sucede à infecção das células T e de macrófagos e células dendríticas, tá? Então, após esse processo de infecção, onde as células, onde agora o vírus do HIV começa a se replicar lá nos linfonodos, e é a partir deste momento que nós temos o desenvolvimento ou a observação de alguns sinais e sintomas
relacionados à infecção pelo HIV, que é a fase que a gente conhece como síndrome retroviral aguda. Então, essa síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem na fase aguda da infecção pelo HIV, aparecendo de 2 a 4 semanas após a infecção. Então, perceba-se que o início dos sinais e dos sintomas relacionados à infecção pelo HIV não surgem imediatamente. Então, demora aí, leva um tempo até que os primeiros sinais e sintomas eles venham a se manifestar. Normalmente, algo aí em torno de 2 até 4 semanas, quase um mês aí para que possa haver a percepção dos primeiros sinais e sintomas. São sintomas e sinais que se resolvem espontaneamente dentro de 2 até 4 semanas após o início da percepção desses sintomas, tá certo? E é uma doença aguda autolimitada com sintomas completamente inespecíficos. O que é que eu quero dizer com isso? Que jamais a gente vai conseguir imaginar ou supor, né, apenas do ponto de vista clínico ou sintomático, que o paciente ele está infectado pelo vírus do HIV apenas pelas respostas ou pelos sinais e sintomas ali nessa fase aguda, tá? Porque são sintomas completamente inespecíficos, como a gente vai ver, que pode ser confundido com qualquer outro processo infeccioso, inclusive como aqueles sintomas apresentados por uma gripe convencional, certo? Agora, quando o paciente ele começa a chocar esses sinais e sintomas apresentados com algum tipo de relação de risco, né, de comportamento de risco, aí nesse intervalo de 2 a 4 semanas, aí cabe a suspeita ou a suspeição para o contágio por HIV. Mas, se a gente for observar apenas do ponto de vista de sinais e sintomas, a gente jamais vai conseguir relacionar isso à infecção pelo vírus do HIV, dada a inespecificidade desses sinais e sintomas. Então, estima-se que entre 10 a 60% das pessoas que foram infectadas pelo vírus do HIV não vão apresentar nenhum sintoma, tá? Então, algumas podem desenvolver esses sintomas inespecíficos, mas uma parcela pode, inclusive, não apresentar nenhum sintoma, o que dificulta ainda mais a suspeição em relação à infecção, tá bom, pessoal? E aí, voltando mais uma vez a esse gráfico, porque ele vai a gente vai correlacionando as ideias de tudo que foi visto até aqui, certo? É justamente nessa fase da síndrome retroviral aguda onde nós temos uma carga viral elevadíssima, que é justamente naquele momento inicial onde o vírus ele está se replicando ativamente. Então aqui lembrando mais uma vez que nessa linha amarela a gente tem o crescimento, né, da replicação viral, representa a quantidade de vírus presente no organismo. Essa linha azul mais escura, ela representa a quantidade de linfócitos TCD4, que cai vertiginosamente ao passo que a progressão da replicação viral ela acontece, e esse azulzinho mais claro representando a quantidade de anticorpos que vão sendo produzidas no decorrer da infecção, tá? Então, nessa fase da infecção aguda, ou na fase da síndrome aguda da doença, a gente tem uma queda vertiginosa aí, né, no primeiro mês da quantidade de CD4, principalmente pela morte dessas células. Por quê? Porque o vírus do HIV está parasitando CD4 ativamente. Então, esse processo de replicação exaustiva dentro das células CD4 acabam eliminando elas, levando elas à falência, né, dada a intensa velocidade com que o vírus do HIV ele vai se replicando. Então, é nessa fase da infecção aguda onde nós temos uma carga viral elevadíssima, certo? Então, é só a gente observar aqui no gráfico. E, paralelamente a isso, a gente tem a diminuição de células CD4, e é nessa fase onde o paciente ele é potencialmente infeccioso, ou seja, qualquer tipo de relação sexual, contato com secreções, enfim, desse paciente que está contaminado na fase aguda da doença, né, com outra pessoa sorodiscordante ou que não esteja infectada, esse paciente infectado ele vai provocar, ou pode provocar, né, altos riscos de infecção para essa outra pessoa. Então, o desconhecimento dessa fase, né, o desconhecimento da infecção no seu estado inicial, torna esse paciente extremamente infeccioso para outros que não estão infectados, tá? Então, isso muito devido à elevação da carga viral, que neste momento está bastante elevada, tá bom, pessoal?
E aí, todos os sinais e sintomas que a gente vai observar nessa fase aguda da doença têm exatamente a ver com essa queda da quantidade de linfócitos TCD4 que estão aí sendo parasitadas pelo vírus do HIV. Então, é justamente em decorrência da morte dessas células TCD4 que a gente começa a observar alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, alguns sintomas de efeitos mais sistêmicos, certo? Que pode ser amplamente ou facilmente confundida com qualquer outro tipo de infecção por micro-organismos, como, por exemplo, febre alta. Febre alta é sinal, ou pode ser sinal de infecção por qualquer micro-organismo, tá? Desde fungo, mas principalmente bactéria, alguns vírus, tá certo? Fadiga, vulgo cansaço, mialgia, ou seja, dores musculares, e sudorese, principalmente sudorese noturna, que é quando esse paciente ele passa a transpirar bastante, principalmente em momentos, não principalmente, mas inclusive em momentos que ele não está com calor, não está ali, né, em condições desfavoráveis termicamente, ou seja, durante a noite, enquanto esse paciente dorme, ele transpira bastante. Ou seja, numa condição inusitada, onde normalmente não aconteceria, tá certo? Então, são alguns sinais bastante inespecíficos que podem ser sugestivos de vários outros processos infecciosos, tá? Então, são alguns dos sintomas sistêmicos. Para além desse, a gente também tem a famosa linfadenopatia, que inclusive o paciente do nosso caso, ele relatava, né? Linfadenopatia, que nada mais é do que o inchaço ou aumento, né, daqueles gânglios cervicais e inguinais e na região da nuca e torácica também, que é o que a gente chama comumente ou vulgarmente como ínguas, que são alguns carocinhos, né, que a gente observa aí principalmente na região cervical do pescoço, que é justamente nesses linfonodos, né, que essas ínguas nada mais são do que aqueles linfonodos que estão aumentados, e se eles estão aumentados é porque está havendo ali uma ampla atividade replicativa dos vírus nos linfócitos TCD4 que estão morrendo e sendo produzidos ao mesmo tempo. Então, essa intensa atividade de vírus e linfócitos TCD4 lá nos linfonodos promove esse inchaço, né, dos gânglios, vulgo linfonodos, que a gente conhece vulgarmente por ínguas também, tá? Então, costuma aparecer 2 semanas após o processo de infecção, que é justamente aquele período de início da observação dos sintomas da síndrome retroviral aguda. Geralmente estão envolvidas ali na região axilar, também na região cervical, o pescoço, na nuca, e menos comumente na região inguinal também, tá certo? Na região de virilhas também. Começa a diminuir de tamanho após o quadro agudo da infecção, mas em algumas pessoas esse inchaço dos linfonodos ou essas ínguas, elas tendem a persistir mesmo após a fase inicial mesmo após a fase aguda ter cessado, tá bom, pessoal? Então são alguns dos sinais que a gente observa durante essa fase aguda. Temos também algumas alterações de garganta e de região de mucosas, tá certo? Como, por exemplo, dores na garganta. É uma manifestação bastante comum, bastante frequente durante essa fase aguda da infecção, podendo ficar vermelha, podendo ficar inchada, produzindo secreção, ou seja, pode ser facilmente confundida com uma amidalite bacteriana, certo? Úlceras dolorosas apresentando fundo branco e bordas avermelhadas que surgem na cavidade oral, parecendo aí aftas, certo? Aftas causadas, inclusive, que poderiam ser causadas por outras questões, inclusive nem sempre relacionadas a infecções, tá? Mas, por exemplo, problemas gástricos levam à recorrência do surgimento de aftas. Só que nesse caso, aparecendo não apenas na boca, mas também na região esofágica, certo? Faringe também, e região genital ou anal. Então, são algumas ulcerações que a gente tem presente nesse paciente infectado pelo vírus do HIV, nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento de manifestação aguda de sintomas. Candidíase oral, que é justamente aquela infecção provocada pela Candida albicans, que o nosso paciente, que está relatado no caso do nosso paciente, certo? Que inclusive foi tratado com cetoconazol, como fala. E como eu falei para vocês, a Candida albicans ela é um micro-organismo residente naturalmente, né, na nossa cavidade oral, vaginal e intestinal também, sendo que ela é controlada ali pelo nosso sistema imunológico competente. No entanto, em pacientes infectados pelo HIV, aquela rápida redução pela morte de linfócitos TCD4 faz com que haja ali uma deficiência imunológica inicialmente durante a fase aguda, e isso vulnerabiliza o paciente à candidíase oral, ou seja, o aumento da quantidade desse fungo,
e o processo infeccioso se instaurando, certo? Então é bem comum a candidíase oral em pacientes imunodeprimidos. E leucoplasia pilosa na língua, que é essa aparência esbranquiçada na língua dos pacientes que estão infectados pelo vírus do HIV, que nada mais é do que uma reativação daquele vírus Epstein-Barr, que o nosso paciente, do nosso caso, também relatou estar infectado pelo Epstein-Barr. Mas, na verdade, em torno de 90% das pessoas, da população, ela é infectada pelo vírus do Epstein-Barr, mas muitas vezes nem sabe, até porque não manifesta sintoma nenhum, porque em pacientes imunologicamente competentes, esse vírus ele não causa grandes problemas. No entanto, em pacientes deprimidos, imunologicamente falando, esse vírus ele consegue ser reativado e começa a provocar alguns sinais e sintomas, tá certo? No paciente. Então, a leucoplasia pilosa nada mais é do que uma manifestação, né, desse vírus nesses pacientes que estão debilitados imunologicamente falando, ok, pessoal? Para além disso, a gente também tem lesões de pele sendo manifestadas, como o famoso rash cutâneo, que na verdade é uma vermelhidão que surge aí no paciente de forma bem difusa, né, que são pequenas erupções ou bolinhas de cor avermelhada ou rosa, que se espalha difusamente em algumas regiões do corpo, principalmente no tórax superior. Percebam que alguém colocou uma mão aqui, ficou a marca, né, dos dedos, pressionou aqui durante um tempo, obviamente que depois isso vai ficar novamente todo avermelhado. Enfim, e essas lesões elas não coçam, então existem essas lesões de pele que se espalham difusamente, né, pela região do tórax, colar, região do pescoço, até na face, couro cabeludo e por aí vai, certo, gente? É uma das manifestações bastante comuns. Psoríase é uma outra lesão de pele que pode estar presente aí em pacientes infectados pelo vírus HIV, que são lesões avermelhadas descamativas, né, formando placas assim, e que normalmente está associada a reações autoimunes. Então, os pacientes que já têm psoríase ou essa doença autoimune, elas pioram a sua situação, pioram o seu quadro durante esse período agudo da infecção pelo vírus do HIV, certo? A foliculite é bastante comum também, como uma das lesões de pele mais comuns em pacientes infectados pelo HIV nessa fase aguda, né, que nada mais é do que a inflamação dos folículos pilosos. Então, para os meninos que fazem a barba, normalmente, né, cria aqueles carocinhos, essas inflamaçõezinhas dos folículos pilosos, é justamente a foliculite, e que é principalmente causada por uma bactériazinha da pele chamada Staphylococcus aureus, que é uma bactéria existente, né, ela reside naturalmente na nossa pele, e que quando o folículo piloso ele se expõe ali, por exemplo, após a laminação durante o barbear, essas bactérias acabam infectando os folículos pilosos e ela é autolimitada também, né? Então, no paciente imunodeprimido, durante a fase aguda, essa foliculite ela também é bem recorrente e justamente pela diminuição da proteção imunológica nesses pacientes durante essa fase. A mesma coisa acontece para infecções fúngicas, principalmente nos dedos dos pés, certo? Algumas micoses podem acontecer, obviamente que não apenas entre os dedos dos pés, mas em regiões muito úmidas e abafadas, tá bom? Como região de virilha, região axilar também, tá certo? E a ictiose, que é uma doença de pele, é uma manifestação dermatológica que tem a ver com o ressecamento e a descamação da pele, que não está relacionada à psoríase, tá certo? Especialmente na região de tronco, pernas e pés, e que deixam a pele parecida com essa forma de escama de peixe, tá certo? Então é um processo de ressecamento da pele também devido à diminuição da proteção imunológica nesses pacientes. Então essas são algumas das lesões de pele. E para finalizar, em relação às lesões de pele, também temos a reativação, né, do poxvírus, causando essas espécies de verrugas, entre aspas, tá certo? A gente não pode considerar como verrugas, mas aparentemente lembra, certo, que nada mais é do que a manifestação clínica da infecção causada por esse tipo de vírus, o poxvírus, certo? Que é um parente da varíola, um primo distante aí da varíola, certo? Então, forma-se essas lesões, né, bem semelhante a algumas verrugas, que se espalham aí pelo corpo desse paciente. Então, são algumas das manifestações na pele dos pacientes. E também temos sintomas gastrointestinais, que são bastante comuns, né, bem evidenciados em pacientes que passaram aí pelo processo de infecção pelo vírus de HIV, manifestando-se de forma aguda. Então, náuseas bastante comuns, né, que são os enjoos,
Diarreias é um processo, uma manifestação bem comum durante a síndrome aguda. Falta de apetite, perda de peso. Nós vimos o nosso paciente relatando perda de peso. Tudo bem que não era na fase aguda, mas já era na fase mais avançada, mas perda de peso também está relacionada na fase aguda. Mais raramente a gente tem a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, e hepatite, como sendo a inflamação do fígado, principalmente causada, aliás, pode ser causada também de outras formas que não apenas pela infecção dos vírus da hepatite B, C ou A, tá certo? Pode ter outras causas também, mas mais raramente acaba cometendo ou inflamando fígado e pâncreas. Mas também podemos observar esplenomegalia, que nada mais é do que o aumento do tamanho do baço, tá? Normalmente se observa hepatoesplenomegalia, ou seja, o aumento do tamanho do fígado e do baço ao mesmo tempo, durante essa fase aguda da infecção, beleza, gente? Então são alguns dos sintomas também bastante evidenciados. Então aqui de forma bem resumida, a gente tem algumas das manifestações observadas durante a síndrome aguda do vírus do HIV, que surge, né, retoma a dizer, surgem aí, elas começam a aparecer entre 2 a 4 semanas após a infecção e podem durar até 4 semanas após o surgimento dos primeiros sinais e sintomas, tá bom, pessoal? Então, tudo isso que está elencado aqui a gente já comentou e vamos adiante. Então, imediatamente após esse processo de manifestação clínica, né, da forma aguda, ou seja, após o vírus do HIV começar a infectar, ou melhor, começar a se replicar de forma mais difusa lá nos linfonodos, então isso vai demorar aí em torno de 1 a 2 meses, né, onde esse paciente ele vai estar nessa fase aguda, manifestando sinais e sintomas. Então, após essa fase, após a redução dessa fase aguda, o paciente ele entra no que a gente chama de fase de latência clínica, né, que é aquela fase da infecção crônica quando ela de fato se estabelece. O paciente sai da fase aguda da doença e a doença ela cronifica. E aí é o que a gente chama de fase de latência clínica, onde poucas ou nenhuma manifestação clínica referente à infecção pelo HIV pode ser observada nesse paciente. Período de latência clínica, tá? Então, gente, é fácil da gente compreender o porquê disso, né? Essa figura remete à aula passada também, né, da resposta imunológica frente ao vírus, onde a gente viu que boa parte da resposta imune que acontece frente à infecção é através da produção de anticorpos, que não funciona assim tão bem, né? Não é tão eficaz para a neutralização do vírus do HIV. E também temos uma alta responsividade de linfócito TCD8, né? Então, essas células, a gente viu lá no caso do paciente que a quantidade de linfócitos TCD8 ela aumenta em relação a CD4, justamente para que elas possam eliminar toda e qualquer célula infectada pelo vírus do HIV. Então, a resposta imunológica para o combate do HIV, ela basicamente se dá através da ativação massiva de linfócito TCD8. Então, através desses mecanismos, né, o vírus ele consegue ser atenuado, ele consegue ser mantido sob controle. Então, CD8 acaba eliminando, matando muitas células CD4, por isso que a gente tem uma queda vertiginosa deles, e com isso a atividade viral ela começa a reduzir. Então, lá nos linfonodos, né, a gente vai ver aqui, a maioria dos linfócitos TCD4 no sangue periférico não abrigam mais o vírus nessa fase de latência clínica. Por quê? Porque a maioria das células que vão estar infectadas, elas vão estar presentes lá nos linfonodos ou ainda no baço, tá certo? Isso por quê? Porque 90% dos linfócitos TCD4, eles residem, eles moram, digamos assim, entre aspas, nos linfonodos e também lá no baço, mas principalmente nos linfonodos. Então, os linfócitos periféricos, ou seja, que estão circulando no sangue, eles não estão assim tão infectados, digamos assim, né? Já que em torno de 10% apenas dos linfócitos estão circulando. Então, os linfócitos TCD4 já interceptaram e já mataram eles. Então, o que sobra de linfócito infectado está principalmente nos linfonodos, tá? Então, é lá onde esse vírus ele se torna latente, ele diminui a sua taxa de replicação, ele diz, não quero mais replicar, vamos dar uma sossegada aqui para não chamar mais a atenção do sistema imunológico do paciente, então vamos dar uma sossegada. Então, lembrando que esses linfócitos infectados, o material genético do vírus está lá, porém ele não está ativo, ele está latente, está em dormência, tá certo? Na fase de dormência.
E essas células que estão infectadas, elas não conseguem ser visualizadas pelo CD8 para que elas possam matar essas células infectadas, né? Mesmo que de forma latente, porque essas células infectadas normalmente são células de memória, são células T de memória, linfócitos T de memória. Então elas, por serem células de memória, não conseguem ser enxergadas pelo linfócito TCD8 e não são mortas, só que elas estão infectadas, tá? E abrigando ali o material genético do vírus. Então, o material genético está lá, a taxa de replicação desse vírus ela é muito baixa ou quase nula, e muito por causa disso, o paciente ele já não apresenta mais nenhuma manifestação clínica, tá? Ele é como se o paciente estivesse normal, sem nenhum tipo de infecção do ponto de vista de apresentação de sinais e sintomas, tá? E com o tempo, já na fase final da fase de latência, ou seja, anos depois, esse vírus ele pode ser reativado por várias razões, por vários mecanismos, e ele voltar à atividade, voltar a um estado de replicação extremamente elevado e acabar comprometendo o paciente, que é o que a gente vai ver na fase da AIDS, tá bom, pessoal? Então, essa fase de latência clínica é importante a gente entender que o paciente ele não manifesta sintomas, sintomas muito específicos, inclusive, né? A gente vai ver que existem alguns achados clínicos que podem denunciar que o paciente ele está infectado, obviamente, mas nada que venha comprometer a vida dele no dia a dia, tá certo? Então, na fase de latência clínica, ao exame físico, esse exame físico costuma ser normal, exceto pela linfadenopatia, que é justamente a permanência do inchaço dos linfonodos, principalmente cervicais, mas não são todos os pacientes que estão infectados que acabam mantendo essa linfadenopatia, mas um dos achados clínicos é justamente a permanência do inchaço dos linfonodos, né, que pode persistir para além da infecção aguda. Então, quando se realiza o exame clínico, já não se nessa fase de latência clínica, vale salientar, já não observa mais, né, ao toque hepatoesplenomegalia, ou seja, não se observa mais o tamanho aumentado do fígado e nem do baço, isso porque ele já regrediu, então nessa fase de latência clínica não é mais observado, certo? Quando a gente observa a cavidade oral, já não existem mais aquelas lesões, aquelas manifestações clínicas decorrente da baixa súbita, né, de linfócito TCD4, então tende a ser a cavidade oral, essa região de mucosa tende a estar controlada, e a linfadenopatia, que é justamente o aumento dos linfonodos, pode estar discretamente aumentado ou um pouco mais aumentado em alguns pacientes, em outros, inclusive, ela pode regredir. Então, à medida que a infecção ela vai progredindo, né, vai passando os anos aí, nessa fase de latência, surgem outros sintomas que a gente chama de constitucionais, né? Uma febre baixa, uma perda de peso ponderal, ou seja, uma perda de peso sem causa aparente, né? Mesmo o paciente se alimentando bem, enfim, existe uma perda de peso ali que não se explica. Sudorese noturna, que tende a retornar ou começa a aparecer, no entanto, mais moderada do que durante aquela fase aguda. E aquele cansaço, aquela fadiga que não passa, que não se resolve de forma alguma, né? Sinal de que o corpo, no caso do paciente com HIV, ele está exausto, ele está cansado, porque ele trabalha o tempo inteiro aí tentando controlar o vírus do HIV. Então, diarreia crônica também pode ser perceptível durante essa fase de latência clínica, também sem motivo aparente, tá? Dores de cabeça, alterações neurológicas, esse tipo de sintoma não se fala muito, né? Normalmente se fala em quê? Diarreia, dor de cabeça, mal-estar, cansaço, essa perda de peso, mas dificilmente as pessoas falam sobre alterações neurológicas no paciente com HIV, tá? E normalmente é um dos primeiros achados clínicos perceptíveis que poderia denunciar a presença do vírus de HIV nessa fase de latência clínica. Por quê? Algumas alterações neurológicas, como por exemplo, início de demência, eles já podem iniciar nessa fase de latência clínica. Obviamente que ninguém, né, no quadro de alteração neurológica, ninguém vai suspeitar, nem mesmo o melhor dos neurologistas, vão suspeitar que aquelas alterações neurológicas são decorrentes da infecção pelo HIV, né? Que uma demência, que o início de demência possa estar relacionado à infecção pelo HIV. Dificilmente isso vai ser associado, né? Ao menos que outras condições possam estabelecer ou permitam estabelecer conexões em relação a isso, tá bom?
Infecções bacterianas, alguma ou outra podem ali aparecer e o paciente tem mais dificuldade em tentar controlar, ou mesmo estar muito mais suscetível a algumas infecções bacterianas do que outras pessoas saudáveis, tá? Então, tudo isso pode acontecer de forma mais branda, obviamente, durante essa fase de latência clínica, que é a fase que mais dura durante a infecção pelo HIV nesse paciente, tá certo? E aí, vale destacar que durante essa fase de latência clínica, a gente começa a ter mais uma vez, porque a gente vê que após, a gente vai ver na sequência, que após, deixa eu só passar aqui que a gente já vê de uma vez. Voltando ainda de novo com esse gráfico, tá? A gente vê que após a fase aguda, né, a gente tem uma leve recuperação da quantidade de linfócitos CD4. Então, a gente viu que na fase aguda ele cai, e aqui, nessa baixa maior da quantidade de CD4, na fase aguda, a gente tem a manifestação da síndrome retroviral aguda, né? A manifestação dos sinais e sintomas na fase aguda. E com o tempo, a gente tem uma regressão da replicação viral, né? Imediatamente após a fase aguda, ou seja, já na fase de latência clínica, a gente tem uma regressão da replicação viral, ou seja, o vírus ele diminui a quantidade de replicação. E nesse espaço, isso vai dar um fôlego maior para que CD4 volte, né, a aumentar os seus níveis, a aumentar a sua quantidade. Então, durante esse período, inicia-se a fase de latência clínica e ao longo do tempo, com o passar dos anos, esses linfócitos CD4 eles vão diminuindo, né, a sua quantidade, pelos motivos que a gente já falou também, né? Ou pela exaustão da célula pela replicação viral, que nessa fase de latência clínica é o menos comum, mas principalmente pela morte das células CD4 infectadas pelo CD8. Tá? Então, durante a fase de latência clínica, esse tipo de morte de CD4 é a que mais prevalece, tá? Já que a atividade viral está reduzida. Percebam aqui que o número de cópias de vírus durante essa fase de latência clínica ela está bastante reduzida, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, essa evolução da doença, desse estágio de latência clínica até o desenvolvimento da AIDS, ela vai depender de alguns fatores, né? Principalmente da carga viral, tá bom, pessoal? Então, os pacientes que nessa fase da latência clínica, eles apresentam menos que 10 mil cópias de RNA por ml de sangue, eles vão apresentar baixo risco para progressão ou para a piora da doença. Conforme a carga viral vai aumentando, né, ou seja, quando o paciente ele já tem, durante essa fase de latência, ele apresenta uma carga viral elevadíssima, acima de 100 mil cópias do material genético por ml de sangue, então esse paciente ele pode progredir mais rapidamente para a AIDS, né, ele pode progredir mais rapidamente para a síndrome maior de imunodeficiência, tá? Então, ele está extremamente ali suscetível a ter uma piora da doença mais rapidamente. Então, isso vai depender de paciente para paciente. Então, estima-se que a AIDS ela começa a se desenvolver aí em torno dos 7 a 10 anos, tá? Então, isso vai depender de quê? Vai depender exatamente da quantidade de carga viral e vai depender da resposta imunológica desse paciente. Então, se o paciente ele tem uma resposta imunológica satisfatória, ele vai manter controlada a quantidade de cópias desse vírus na circulação. No entanto, se esse paciente ele tem já alguma fragilidade imunologicamente falando, e eu não falo isso em relação à existência do vírus em si nesse paciente, mas por condições naturais, se esse paciente ele não responder bem à presença do HIV, isso pode fazer com que o número de cópias do HIV cresça, né, no corpo desse paciente, e isso acabe adiantando o surgimento, né, antecipando, na verdade, o surgimento da doença, da AIDS em si. Então, além da carga viral, a quantidade de linfócitos CD4 ela é fundamental para que a AIDS ela surja, para que a fase mais crítica da doença ela venha a surgir. Então, falei para vocês lá no relato do caso que a quantidade de linfócitos TCD4 normal ela varia aí entre 1.000 até 2.500 células por ml de sangue, né? Então, o normal seria essa faixa, o paciente normal apresentar entre 1.000 e 2.500 linfócitos TCD4. Então, durante a fase de latência clínica, essa quantidade de... Vamos só voltar aqui para a gente visualizar isso. A quantidade de linfócitos TCD4 ela vai caindo, ela vai regredindo ao longo dos anos, não é verdade? Então, a gente pode observar aqui, nesse gráfico ainda,
3 estratos, né? Essa região aqui mais azulada do gráfico, daqui para cima a região mais azulada, que mostra o quê? Que acima de 500 células CD4, o paciente está aí no estado mais confortável, digamos assim, em relação ao surgimento de doenças oportunistas, por exemplo. Mas, quando já reduz entre 500 e 200 células, existe já um risco maior, e abaixo de 200, o risco ele é mais elevado ainda, e é o que a gente vai ver aqui. Então, quando o paciente ele apresenta mais do que 500 células CD4 por milímetro cúbico de sangue, esse paciente ele está no estágio da infecção, né, do HIV, com baixo risco de desenvolver qualquer outra doença. Então, enquanto ele tiver CD4 acima de 500, ele está numa situação de menor risco, tá? Apresenta boa resposta a qualquer tipo de imunização, a qualquer vacina, o que é algo a se destacar. Por quê? Porque quando o paciente é infectado pelo HIV, ele está com a quantidade menor do que 500 CD4 por milímetro cúbico de sangue, ele não pode receber nenhum tipo de vacina, porque isso pode prejudicar esse paciente, isso pode acabar induzindo uma reação inflamatória muito intensa, isso pode prejudicar a saúde dele. Então, não se recomenda vacinação para pacientes infectados pelo HIV se eles estiverem com menos do que 500 CD4 por milímetro cúbico de sangue, tá? Mas, quando ele apresenta mais do que isso, ele apresenta uma boa resposta às imunizações. E o teste para diagnóstico da tuberculose, que é o famoso PPD, que é quando se injeta na pele, né, algumas partículas que lembram a bactéria que causa a tuberculose, né? Então, consegue-se fazer o diagnóstico de tuberculose, né, nesse tipo de paciente que está com uma quantidade de CD4 superior a 500 células por milímetro cúbico de sangue, tá certo? Se estiver abaixo do que isso, o teste do PPD para diagnóstico de tuberculose ele não vai funcionar, beleza, gente? Então, quando o paciente ele vai evoluindo, já está ali com a quantidade de CD4 entre 500 e 200 células, então já começa ali a apresentar alguns sinais e sintomas menores, né? Aquelas alterações constitucionais que eu falei para vocês, febre baixa, diarreia crônica, dores de cabeça. Então, aquelas alterações constitucionais, sintomas constitucionais, eles já começam a surgir quando o paciente entra nessa faixa de quantidade de CD4, tá? Apresentando-se ali um risco moderado para o desenvolvimento de doenças oportunistas, tá? Então, algumas doenças oportunistas, como é o caso da tuberculose, pode já se manifestar nessa fase quando o paciente está apresentando entre 500 e 200 células CD4 por ml de sangue, tá bom? Ou melhor, por milímetro cúbico de sangue. Tá? A herpes simples pode se manifestar durante essa fase, a própria candidíase que a gente relatou no nosso paciente, herpes zoster, que é o famoso cobreiro, conhecido vulgarmente como cobreiro, certo? A tuberculose, que eu já falei para vocês, e alguns tipos de pneumonia bacteriana. Então, é uma fase já que merece extrema atenção, né, desse paciente, para esse paciente que estiver já com essa quantidade de CD4 nessa faixa, e é só a gente observar que entre 1.000 e 2.500 seria a faixa normal, então já é uma quantidade bem baixa, tá, gente? E aí, quando esse paciente ele entra aí num estado menor do que 200 CD4 por milímetro cúbico de sangue, aí a gente já passa a considerar que esse paciente ele está numa fase ou está ali a um passo de desenvolver a AIDS, tá? Então, tecnicamente, quando o paciente ele encontra-se com menos de 200 CD4, a gente já pode considerar ele como estando na fase da AIDS, tá bom, gente? Já saiu ali da fase crônica, já saiu da fase latência e começa aí os primeiros passos da síndrome da imunodeficiência adquirida, tá bom, gente? Então, nesse extrato, entre 250 células, já há uma alta probabilidade para o surgimento de doenças oportunistas, várias outras, tá? Como a gente vai até ilustrar isso melhor, como algumas infecções causadas por fungos, por parasitos e assim por diante, tá? E quando esse paciente ele entra nesse quarto extrato, onde ele apresenta menos que 50 células CD4 por milímetro cúbico de sangue, gente, essa é praticamente a morte desse paciente. Então, quando ele entra nesse estágio, a sua resposta imunológica está completamente comprometida, ele já não consegue mais responder a nenhum tipo de infecção, todas elas vão se manifestar
Então, é uma fase muito crítica na vida desse paciente que, normalmente, durante essa fase, o paciente ele vem a óbito, porque realmente não é incompatível, né, com a vida desse paciente. Então, todas as infecções pré-existentes, como citomegalovírus, Epstein-Barr, toxoplasmose, elas podem se manifestar de forma muito severa e acabar levando esse paciente a óbito. Também o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né, nessa fase também é bem comum, tá certo? Então são esses 4 estratos, né, de acordo com a quantidade de CD4, esse paciente pode estar mais ou menos vulnerável a manifestações clínicas, tá certo? E aí, falei para vocês que quando o paciente, ele de fato entra, né, num extrato com menos de 50 células CD4 por milímetro cúbico de sangue, ele já pode ser considerado aí, dando início à AIDS, tá? Que é justamente a nossa próxima fase de estudo aqui, que é quando o paciente ele entra na AIDS, ele começa a desenvolver a AIDS, que volta a apresentar sintomas de forma muito mais contundente. Então, a fase sintomática que surge, né, no segundo momento, já no contexto da AIDS, ela, sem dúvida, é a mais preocupante. Por quê? Porque a AIDS ela vai se caracterizar justamente pelo colapso da defesa do hospedeiro. Então, abaixo de 200 CD4, já pode-se considerar um certo colapso, né, no sistema de defesa. E, paralelamente a isso, a gente tem um aumento dramático da quantidade de vírus, certo? No corpo inteiro, inclusive no próprio sangue. E começa-se aí a manifestar diversos tipos de doenças, né, oportunistas nesse paciente. Então, como eu já falei para vocês, estima-se que a evolução para a AIDS ela pode levar entre 7 a 10 anos, isso vai depender muito das condições imunológicas do paciente também, e da carga viral. Quanto maior for a carga viral, mais rapidamente esse paciente pode chegar na fase da AIDS, tá? E o contrário também é certo. Quanto menos CD4 eu tiver, mais rápido eu posso desenvolver a doença, né, a AIDS em si. Então, a AIDS ela é caracterizada também, do ponto de vista clínico, pelo surgimento das doenças oportunistas e também pelo desenvolvimento de neoplasias, ou seja, de cânceres, tá bom? Mas principalmente aqui, ó, pelas doenças oportunistas que vão... e oportunistas por quê? Né? São vários tipos de micro-organismos que se aproveitam, por assim dizer, obviamente que isso não é intencional, se aproveitam da fragilidade imunológica desse paciente para se manifestar. Então, alguns vírus, como é o caso do EBV, que é o famoso vírus da Epstein-Barr, que inclusive é aquele que causa a doença do beijo, para quem não está bem atento a isso, mas a infecção por esse vírus do EBV, o Epstein-Barr, falei para vocês que 90% da população apresenta ele. Só que ele fica contido, ele é controlado, o sistema imunológico não permite que ele se crie, né, entre aspas. Mas que no paciente que está debilitado imunologicamente falando, ele é reativado, não só ele, como vários outros vírus da herpes também, que está bem prevalente na população. Todos esses vírus que aparentemente eram inofensivos, eles voltam, eles reativam e costumam fazer algum estrago nesses pacientes imunodeprimidos, tá bom? E não apenas isso, mas também o desenvolvimento de algumas neoplasias, que algumas delas são bastante específicas em pacientes portadores do vírus do HIV, como é o caso do sarcoma de Kaposi, né? Basicamente, quem desenvolve sarcoma de Kaposi é paciente infectado com HIV no estado já mais avançado. Então, dentre as possibilidades de desenvolvimento de infecções oportunistas, a gente tem aquelas causadas por protozoários, né, e alguns helmintos, enfim, que a gente pode vulgarmente caracterizar como sendo vermes, doenças ou infecções causadas por vermes, tá certo? Que hoje em dia, dadas as condições sanitárias que a gente tem de higienização de alimentos, não é tão recorrente assim. No passado, as verminoses elas já foram muito mais recorrentes, né? Existiam grandes perdas de vida em termos de quantidade por causa de verminoses, parasitoses, mas que hoje isso tem diminuído muito, graças a Deus, e graças ao advento das políticas sanitárias, enfim, desenvolvimento de medicamentos bem efetivos para isso. Então, a gente não consegue observar hoje na população grandes ocorrências de parasitose ou verminose, tá? Mas que em pacientes imunodeprimidos, obviamente, elas podem causar um certo estrago. Então, várias doenças causadas por protozoários, principalmente toxoplasmose, certo? Que pode acabar infectando o sistema nervoso central e causando algum tipo de prejuízo.
pode afetar os pacientes na fase da AIDS, tá? Então, a toxoplasmose é, sem dúvida, uma das maiores preocupações para o paciente infectado pelo HIV, sobretudo quando ele já está na fase da AIDS, tá? Porque ela pode realmente provocar muitos estragos nesse paciente. Além das verminoses, das parasitoses, a gente também pode ter infecções fúngicas pelos mais diversos tipos de fungos que a gente pode apresentar, digamos assim. Então, pneumocistite, candidíase, né, que eu falei para vocês que é um fungo, a criptococose, coccidioidomicose, a histoplasmose, enfim, são várias as possibilidades de fungos existentes que em pacientes saudáveis e imunologicamente competentes não iria apresentar grandes problemas, tá? Mas obviamente no paciente com AIDS isso viria a ser um problema também. Infecções bacterianas seriam as mais comuns, né? A gente destaca principalmente aquelas causadas pelas micobactérias, portanto as micobacterioses, principalmente a tuberculose, tá? Que é causada pela Mycobacterium tuberculosis, como sendo das principais agentes causadoras de comorbidade ou de morbidades, né, nesse paciente com AIDS. E a Mycobacterium avium intracelular, que é uma infecção extremamente atípica, mas que a gente pode observar em pacientes que são não são soropositivos, mas na fase da AIDS, tá bom, gente? E é o caso do nosso paciente do relato de caso que a gente falou, beleza? E assim por diante, várias outras infecções virais, como reativação do citomegalovírus, reativação de herpes, o vírus da varicela, que é o que a gente chama da herpes zoster, né? E o cobreiro, o famoso cobreiro, enfim, do Epstein-Barr e assim por diante. Várias outras infecções que podem se aproveitar ou encontrar nesse paciente terreno fértil para o desenvolvimento e para a parasitose, já que o paciente encontra-se imunodeprimido, beleza, gente? Então, aqui mais uma vez para a gente ilustrar, né, de acordo com a quantificação dos níveis de CD4 no paciente, a gente pode ter algumas infecções bastante específicas de acordo com os níveis de CD4 e em qualquer nível de CD4, ou seja, uma vez que o paciente ele é infectado pelo vírus de HIV, ele já está por si só vulnerável a tuberculose, a ter herpes recorrentemente com a reativação do vírus da herpes, do herpes zoster, algumas pneumonias bacterianas e o desenvolvimento do sarcoma de Kaposi, que é um câncer, certo? Que também, falei para vocês, está bastante relacionado à infecção pelo vírus de HIV. Então, isso pode acontecer com qualquer nível ou quantidade de CD4 e não bem estratificado como essas outras doenças ou infecções podem acontecer a depender da quantidade de CD4, tá? E só uma informação mais extra, que é bastante interessante a gente saber, é que há uma estimativa de que a cada ano, desde a infecção pelo vírus do HIV, o paciente infectado ele vem a perder de 30 a 90 células CD4 por ano. Então, vamos supor que um paciente ele tenha sido diagnosticado com vírus do HIV e na contagem de CD4 ele apresentou ali 500 células CD4 por milímetro cúbico de sangue. Então, existe como se ter uma estimativa do tempo da infecção. Então, se existe uma taxa ali de perda de 30 a 90 células por ano, então pode ser que esse paciente ele esteja infectado aí há pelo menos uns 6 anos. Se ele já foi diagnosticado com essa quantidade de CD4, então pode ser que essa infecção já tenha aí algo em torno de entre 4 até 6 anos, tá? Então, tem como se fazer essa estimativa do período da infecção de acordo com essa estimativa de perda de CD4 por ano que se passa. Tem médicos infectologistas que costumam arredondar essa perda para 100, tá? Então, a cada ano, o paciente tende a perder 100 células CD4. Então, se a gente toma como base aí 1.000 células CD4 como sendo um valor de referência, no intervalo de 10 anos, o paciente zera, né, para a quantidade dessa célula. Então, é justamente quando a AIDS viria a se desenvolver ali no espaço de 10 anos, tá bom? Mas é apenas uma informação que, do ponto de vista clínico, é bastante relevante. E por fim, gente, para a gente finalizar essa aula, falei para vocês que as doenças relacionadas ao sistema nervoso central elas são bem negligenciadas quando a gente fala de infecção pelo HIV e principalmente da AIDS, tá? Mas o envolvimento do sistema nervoso central é uma manifestação bem comum e importante na doença, mas que de certo modo é negligenciada. Então, 90% dos pacientes demonstram alguma forma de envolvimento neurológico
na autópsia, ou seja, quando esse paciente ele vem à morte, né, causado pela AIDS, lá na autópsia vai se observar, na grande maioria desses pacientes, que eles têm algum acometimento, algum nível de acometimento neurológico, tá certo? E entre 40% a 60% desses pacientes têm alguma disfunção neurológica clinicamente manifesta, né? Então, naqueles pacientes portadores do vírus de HIV, algo em torno de 40% a 60% desenvolvem algum tipo de manifestação clínica neurológica. Gente, todos esses dados, todas essas informações que nós estamos abordando aqui, ela diz respeito a um paciente que está infectado e que não faz tratamento, sequer sabe da sua condição sorológica, sequer sabe da infecção. Então, todas essas informações só diz respeito a pacientes que não estão em tratamento, tá certo? É o fluxo normal da doença, da infecção pelo vírus, beleza? Então, em pacientes que fazem tratamento corretamente, esses índices eles vão ser extremamente reduzidos ou sequer o paciente ele vai apresentar qualquer tipo de manifestação neurológica, tá bom? Isso porque a carga viral está extremamente controlada. Então, dentre algumas dessas manifestações, a gente tem o quê? Meningoencefalite autolimitada, que seria o quê? Uma inflamação das meningites, algo parecido com a meningite, certo? Asséptica, ou seja, a inflamação das meninges, que é uma membrana que reveste todo o nosso cérebro e medula, que se manifesta de forma asséptica, ou seja, não envolve a presença de micro-organismos, já que a meningite ela pode ser causada principalmente, né, a forma mais recorrente é por infecções por micro-organismos, vírus, bactérias e fungos também, mas no caso do HIV é uma meningite asséptica, né, entre aspas, porque obviamente por trás ali existe o vírus do HIV. Mielopatia vacular, que na verdade tem a ver com perda sensorial e do equilíbrio do paciente. Outras neuropatias periféricas, algo semelhante com o que o paciente diabético ele vem a desenvolver, que é aquela perda da sensibilidade por causa da degeneração dos neurônios periféricos, tá certo? E encefalopatias, de uma forma geral, progressiva, que estão relacionadas ao complexo de demência relacionada à AIDS. Então, o paciente com HIV, portador de HIV e já caminhando para AIDS, ele tende a ter uma predisposição maior a desenvolver demência. Então, são sintomas e sinais bastante recorrentes relacionados ao sistema nervoso central, mas que não se fala muito, tá? Então, por que isso tudo acontece, né? Tudo isso é resultado das infecções oportunistas, ou seja, de alguns micro-organismos que chegam, né, na região encefálica, mas também isso decorre da infecção de macrófagos e de células da micróglia cerebral, né, que estão infectados pelo vírus de HIV. Então, falei para vocês que não somente linfócitos T, CD4, eles são infectados pelo vírus de HIV, mas macrófagos também são e células da micróglia também são, que é uma espécie de macrófago residente lá do sistema nervoso central. Então, lá no sistema nervoso central, a gente também tem macrófagos infectados e tem essas células da micróglia também infectadas. Então, a presença dessas células infectadas lá no sistema nervoso central vai causar algum tipo de prejuízo naquela região, certo? Com algum tipo de degeneração de neurônios, enfim, de tecido cerebral, tecido nervoso, e isso vai causar algum tipo de prejuízo, obviamente. Então, pacientes com essa condição, né, de infecção dessas células no sistema nervoso, podem sofrer lenta deterioração de suas capacidades intelectuais e apresentar outros sinais e transtornos neurológicos semelhantes aos estados iniciais da doença de Alzheimer. Então, que pode ser confundido, obviamente, com várias outras coisas ou distúrbios neurológicos, mas que dificilmente, quando se for fazer uma consulta com o neurologista, dificilmente ele vai correlacionar isso com a ocorrência do vírus do HIV, se esse paciente não souber que é HIV positivo, certo? Então, jamais o neurologista vai imaginar que todos esses distúrbios ou desregulação neurológica tem a ver com a ocorrência do vírus do HIV, tá bom, pessoal? Bom, então por hoje é só, a gente fica por aqui nessa aula onde a gente observou os aspectos clínicos, né, da AIDS, e na próxima aula nós vamos passar a ver algumas ações preventivas e o combate à infecção pelo vírus de HIV, tá bom, pessoal? Então, fiquem de olho na frequência, lembrem de assinar e responder a perguntinha para validar a frequência, tá bom? E qualquer dúvida, podem estar em contato conosco que nós vamos atendê-los prontamente. Então, até a próxima.